vengeance. Antes de começar o vídeo, vocês têm 3 charadas. O que é? Antes de começar o vídeo, isso daí é no final. Não, isso é pra se inscrever no canal. Ah, tá. O cara tá me atrapalhando aqui! E antes de começar o vídeo, vocês têm 3 charadas. O nome desse filme é como a namorada do Matt Murdock chama ele. Morcegão. Qual é a cena icônica dita por um dos personagens de uma vila sobre a vingança? Que ela nunca é plena, mata a alma e envenena. Terceira charada. Qual é o maior canal de análise de psicologia e mundo geek? O Superego. Então, antes de começar o vídeo, já gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo. Vocês entenderam? Sejam bem-vindos a mais um Super Ego. Eu sou o Gabriel, psicólogo e aventureiro deste vasto universo geek, e hoje vamos falar sobre o novo filme do personagem mais icônico da história dos quadrinhos, A Vingança, The Shadow, o Morcegão, o Batman. Bom, um dos aspectos mais interessantes ao longo do desenvolvimento do filme e, de certa forma, muito marcado pelo seu início, é o fato de estarmos sendo apresentados a um Batman consciente de que a criminalidade tem aumentado e que ele não pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Ou seja, precisa ir construindo uma forma de combater as pessoas sem estar necessariamente no mesmo ambiente. O medo neste cenário é apresentado como uma ferramenta, ilustrado pelo receio dos criminosos de entrarem em becos e locais escuros, achando que o Batman estaria lá. É justamente a prova viva de que não só as habilidades fazem com que o herói seja temido, mas que a fantasia e o mito criado em torno da figura do Homem-Morcego se torna uma gratificante arma que paralisa e até mesmo inibe alguns. Se vocês estiverem se perguntando, mas o que o medo tem a ver com tudo isso, a gente pode até pensar que seria uma ideia de o corpo mandando um sinal de cara, não vai pra lá porque isso vai dar muito ruim. Sobreviva! Corre do morcegão. Se olharmos atentamente, veremos um Batman com pouco tempo de experiência, por volta aí de seus 2 ou 3 anos no máximo, apresentando ainda assim certa agressividade. Põe agressividade nisso, né? Pancar a galera loucamente. I'm vengeance. Não é à toa que se denomina uma emblemática porradaria de introdução à nova roupagem do personagem. E ele entra em cena falando que ele é a vingança. Mas afinal, o que este termo tem de tão importante para ver um novo jeito deste personagem? Somos literalmente apresentados, tanto no primeiro trailer como no filme, ao novo Batman, com ele se chamando de Vingança. Uma marca que se alastra ao longo destes anos como vigilante noturno e que realça as marcas de seu trauma enquanto jovem Bruce Wayne. Um dos maiores questionamentos que podemos fazer é: vingança de quem ou para quem? Acredito que isso seja uma forma de ilustrar ou manifestar o seu desejo de impedir e até mesmo agredir as mesmas pessoas que um dia feriram seus pais. Tá esquentando essa aqui. Aqui, ó, o editor. Aqui pro editor. Tanto que este termo é utilizado em diversos outros momentos para situar que aquele personagem é, de fato, alguém que pode se tornar consumido por este sentimento a todo momento. Um Bruce Wayne mais amargurado e que carrega um peso não somente em seu olhar, mas provavelmente de ouvir Fresno também. Tanto é que temos um vislumbre, por pequenos comentários, de que ele não se importa ou tem medo da morte. Quase que uma referência ao emblemático momento das HQs escritas por Tom King, em que o nosso herói confessa ser um suicida por conta da forma que se coloca em risco para salvar Gotham e outras pessoas. Chegando até mesmo a admitir que perder alguém que ama o deixa com muito mais medo do que pensar em morrer. Muito provavelmente por conta daquele vínculo que ele tem com trauma ainda, né? E toda aquela coisa que a gente já discutiu
que faz o Batman, né? Aquela coisinha toda e tudo mais, que terapia, gente. Segredo. Fato é, Bruce realmente é alguém marcado pelo trauma que foi o assassinato de seus pais, mudando a forma com que ele olha para os crimes, lida com as armas de fogo, estabelece um vínculo com a ideia de ser um vigilante e símbolo da vingança. Essas marcas estão tão fortemente enraizadas no seu eu que percebemos seus vestígios sem nem ao menos ele precisar falar. Só de encarar um garotinho que acaba de ficar órfão, já conseguimos fazer uma espécie de link, sem a Zelda, em relação ao personagem e sua projeção com o jovem garotinho. Esta projeção é uma forma interessantíssima de conseguirmos passear nos ecos que ficam destes eventos, a sua preocupação, mesmo que discreta, em como o garoto está e do se colocar em risco para salvá-lo no incidente que ocorre dentro do memorial numa cena absurda. Bruce, nos momentos em que o encontra, revive indiretamente sua dor e constrói uma certa empatia por esse sofrimento de um jovem garotinho órfão. É importantíssimo prestarmos atenção toda vez que o nosso protagonista aparece. Ele fica com aquele ar pesado, praticamente sufocado pela sua dor e necessidade de fazer com que a vingança seja aplicada. Tudo diferente daquele visual com bate-tetinhas e bate-cartão de crédito. Hi, Freeze. I'm Batman. Em um determinado momento, temos a intensificação deste sentimento. O primeiro seria o acidente envolvendo Alfred, que o faz acessar a ansiedade do trauma. Mas, Gabriel, o que é a ansiedade do trauma? Calma, que o psico responde. Para que seja mais fácil de compreender toda vez que um evento traumático acontece, temos um sentimento de angústia. Este, por sua vez, irá consumir uma espécie de marca na sua vida e na nossa mente, sendo reativado em forma de ansiedade toda vez que algo se aproxima dessa marca. É o caso do Alfred e Bruce. Bruce ele acessa essa ansiedade e o medo que alguém que ele ama e assume uma figura paterna o deixe novamente. Já em um outro momento, temos a desconstrução de seus pais. Afinal de contas, será que existe algo mais doloroso para este personagem do que perceber que os pais, emblemas para que ele se tornasse um justiceiro e tentasse combater os crimes de Gotham, fosse de alguma forma parte dessa sujeira toda que o Charada tenta mostrar? A desconstrução dos pais é um dos pontos mais interessantíssimos e de subversão da realidade deste novo Batman, pensando justamente que toda a origem do personagem volta-se para os momentos em que os pais, tão bondosos e idealizados por aquele jovem garoto, são assassinados a sangue frio. Mas perceber, anos depois, que estes mesmos ídolos foram atrás de um tipo de ajuda de alguém não tão bacana assim, faz um questionamento na integridade do legado dos Waynes e se de fato a justiça ou a vingança são algo facilmente compreendidos dentro desta realidade do jovem Bruce. Claro que apesar de toda a construção do nosso herói, o filme não seria nada sem a participação de diversos personagens incríveis, entre eles o magnífico Charada, que assume quase que um papel do Jigsaw lá com as armadilhas e tudo mais e... Ele é um contraponto perfeito, testando os limites do morcegão e principalmente construindo uma forma de afetá-lo, mesmo que sutilmente, ao construir caminhos para desmascarar a verdade e a corrupção por trás das famílias de Gotham. Dois mascarados, ambos em um embate intelectual. Eu me senti agora no Globo Repórter. Mas e essas máscaras? Qual seria então a representação delas e das vestimentas de cada um dos personagens? Em um dos diálogos mais intrigantes do filme e que eu particularmente amei, o antagonista chega a mencionar que se sentia completo utilizando seu traje e máscara, da mesma forma que acreditava que o Batman se sentiria da mesma maneira. Ora, vamos pensar o seguinte: Bruce Wayne é um ser humano normal, que precisa conter e obedecer às regras e deve reprimir os seus sentimentos relacionados à vingança e violência. Batman, em outra ponta, é na verdade a forma perfeita para despejar em Gotham City todos esses momentos em que a raiva, a vingança e todo esse trauma pode vir à tona sem punição. A máscara auxilia na construção dessas personas. A roupa, a maquiagem, tudo serve para um mesmo propósito: construir um símbolo, algo ou alguém que vai transcender o plano das leis e da razão, que será punido muito mais além do que as leis de pessoas normais. Por este lado, podemos dizer que quando Bruce está sem o capuz,
Ele é alguém incompleto, reprimido e que carrega o fardo de seu passado, no olhar, nas ações e até mesmo na fala. A elaboração dos traumas e o rompimento com a vingança são extremamente necessários dentro da evolução deste novo herói. Mas como que ela acontece? Seria possível que alguém que viveu parte da sua vida carregando esse tipo de peso, culpa, construir uma forma de se relacionar com a vida, com a responsabilidade de ser um vigilante de Gotham e, de uma certa forma, não sendo algo relacionado à vingança? A negação é uma das estratégias mais utilizadas no distanciamento entre nossas experiências desprazerosas ou traumáticas. Vemos isso em diversos momentos do filme e até mesmo do personagem. Seja nos momentos em que a verdade sobre os Wayne são expostas pelo Charada, ou pela porta da mansão Wayne, que dava acesso aos cômodos dos pais, fechada com corrente e cadeado. É então necessário que o encontro com o real aconteça. Bruce vai até Falcone para entender melhor o que está acontecendo, o questiona sobre todas as informações citadas, questiona Alfred e vai atrás dos arquivos dos seus pais, até que finalmente ele consegue encarar a verdade, que não é tão agradável assim, mas que esses pais talvez não fossem tudo aquilo que idealizavam. É este o primeiro passo. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Para poder se tornar algo maior do que um símbolo de vingança. Batman é então uma luz para guiar as pessoas ou o verdadeiro vilão do filme? Um ponto de vista apresentado dentro da própria narrativa é o de que, apesar do Batman estar há quase 3 anos combatendo o crime em Gotham, utilizando-se do medo em que o símbolo causa e assim por diante, a criminalidade só continua aumentando. Com isso, novos inimigos para o Homem-Morcego. Claro que este é um debate ainda mais complexo e que poderemos reservar um tempo única e exclusivamente para ele. Mas entender que seu comportamento pode sim fazer com que, da mesma forma que existem pessoas fugindo do medo, outras podem se erguer para lutar contra. Podem desejar se equiparar, querer provar que é necessário apenas um dia ruim para ficar louco, provar um ponto sobre moral e ética e assim por diante. Batman pode ser, de fato, um bom elemento para o surgimento dos mais diversos antagonistas da cidade. Mas como ele se estabelece dentro disso tudo? No último ato do filme, construímos um caminho com nosso herói encapuzado até um local que abrigava pessoas de Gotham e a futura prefeita estaria discursando. É nesse local que vemos os simpatizantes de Charada se organizando para matar e ferir diversas pessoas. Cenas emblemáticas de luta que relembram páginas de HQs e dos jogos da série Arkham ilustram os maravilhosos momentos de nosso Cavaleiro das Trevas. Em meio a todo este alvoroço criado pela luta de Batman e os simpatizantes do Charada, somado ao fato de que o local estaria sendo inundado, um dos últimos capangas do antagonista acaba respondendo, ao ser questionado quem ele era, com a mesma frase que o nosso vigilante. É isso mesmo. Ele responde que é a vingança. Não com essa voz trevosa, mas ele responde. E é neste momento, somado a todos os processos que veio passando ao longo do filme, que o nosso Bruce começa a se questionar de que lado ele estaria. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Mostra uma ruptura entre a vingança e o seu papel em Gotham City. Simbolismos à parte, é logo após este momento que ele acende o sinalizador e guia como uma luz no fim do túnel as pessoas para fora dos escombros da cidade. É aqui que nosso herói percebe que os traumas, a raiva e principalmente o seu passado não podem definir ou caminhar ao seu lado. Se ele realmente quiser fazer a diferença, ele precisa ser alguém maior e mais simbólico para aqueles cidadãos. Em um emblemático discurso sobre isso, temos a certeza de que a vingança, a vengeance, estaria dando espaço para o que iremos chamar posteriormente de o Cavaleiro das Trevas. Um compromisso que vai além do desejo de viver uma vida tranquila e prazerosa. Este é o fardo adotado por Batman em suas diversas histórias, filmes e jogos. Apesar de seu pequeno caso e envolvimento casual com Selina Kyle, que Mulher Maravilha. Eu estou em outro filme, gente. Isso é Batman vs Superman. Desculpa. O vigilante noturno opta por seguir sua vida em Gotham, sabendo que provavelmente os crimes irão voltar e que a cidade estaria longe de ficar livre de novas ameaças. Ou seja, ele abre mão de viver longe dos riscos, de perder sua vida, de alguém que ama, da tranquilidade e assume o manto de Homem-Morcego.
e com uma cidade que tem a oferecer desafios, lutas e muitos vilões icônicos. The Batman estreou nos cinemas em 2022 e já é sinônimo de sucesso, de adoração dos fãs que estavam aí órfãos de um Homem-Morcego que realmente conseguisse juntar HQ, jogo e o legado de algo sombrio, realista e que não brilha no escuro. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pois é, Robert Pattinson e Matt Reeves estreiam um emblemático filme detetivesco, com vingança, com porradaria e que realmente promete dar o que falar. Com uma trilha sonora absurda, uma direção de arte incrível que acompanha esse tom noir, que relembra muito os filmes clássicos como Poderoso Chefão, Seven, né, os assassinos dos pecados capitais lá, e muitos outros. Tem uma marca muito registrada desses filmes ali. E, gente, é uma coisa deliciosa de se ver. Então assista nos cinemas, e se você estiver vendo esse vídeo depois, assiste onde estiver passando nos canais de streaming, porque, gente, é maravilhoso, assim, é uma obra-prima da cultura nerd. E esta foi uma análise um pouco mais sombria e realista do nosso personagem apresentado por Matt Reeves, mas é claro que teremos outros tantos debates. Se você quiser saber um pouco mais sobre outros personagens ainda do filme, deixa seu comentário aqui. Se você concorda com a análise ou acha que a gente perdeu alguma coisa e quer complementar, seja muito bem-vindo, pega um divã próximo, a gente te aguarda nesse e nos outros tantos vídeos que virão ainda do Super Ego. Pedro, encerra o vídeo do jeito trevoso! Alô, galera de cowboy. Ô Lucas, tá uma coisa dura pra eu colocar aqui?